Você acredita que existam bois avaliados em até 1,5 milhão de dólares, mais caros do que supercarros e mansões de luxo? De raças gigantes que pesam mais que um SUV, animais protegidos por seguranças armados, estas são as 15 raças de gado mais valiosas e famosas do mundo. Assista até o final para descobrir a posição número 1 e não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e comentar qual raça mais impressionou você. Número 15. Touro Galloway, avaliado em 35 mil dólares. Você sabia que um boi avaliado em até 35 mil dólares pode ser a origem do bife que você aprecia no dia a dia? O Galloway é uma raça originária da região de Galloway, no sudoeste da Escócia, uma área famosa por sua tradição pecuária de mais de 500 anos. Os touros adultos normalmente pesam entre 700 e 900 quilos, possuem pelagem preta, marrom ou cinza mesclada e não apresentam chifres. A característica mais marcante dessa raça é sua rara pelagem dupla natural. A camada externa é espessa e impermeável, protegendo o animal contra chuva e ventos intensos, enquanto a camada interna funciona como um excelente isolante térmico. Graças a essa adaptação, o Galloway consegue sobreviver aos rigorosos invernos escoceses sem a necessidade de instalações especiais. Além de sua extraordinária resistência, sua carne é amplamente reconhecida pelo belo marmoreio natural, sendo muito valorizada pelos mercados de alimentos premium da Europa. Número 14. Touro Piemontês, avaliado em 50 mil dólares. Se existe uma raça de boi que parece ter sido esculpida em mármore, essa raça é a piemontesa. Originária da região do Piemonte, no norte da Itália, ela possui uma rara mutação genética conhecida como dupla musculatura, que permite um desenvolvimento muscular muito superior ao da maioria das outras raças bovinas do mundo. Os touros adultos podem atingir cerca de 900 quilos e apresentam um corpo extremamente definido, com músculos visivelmente destacados sob a pele. No entanto, sua fama mundial não se deve apenas à aparência impressionante, mas também à qualidade excepcional da carne. A raça é considerada uma das que possuem um menor teor de gordura intramuscular entre os bovinos de corte, geralmente entre 1% e 2%. Isso resulta em uma carne macia, saborosa e com baixo teor de gordura, muito apreciada por pessoas que seguem uma alimentação saudável. Na Itália, a carne piemontesa é frequentemente encontrada nos cardápios de restaurantes sofisticados e é considerada um produto de alto padrão. Um exemplar puro pode ser avaliado em até 50 mil dólares. Número 13. Touro Brahma, avaliado em 70 mil dólares. Na história da pecuária moderna das Américas, poucas raças tiveram tanta influência quanto o Brahma. Essa raça foi desenvolvida no estado do Texas, nos Estados Unidos, no início do século XX, por meio do cruzamento de 4 raças de gado zebu originárias da Índia. Os touros Brahma adultos geralmente pesam entre 800 e 1.100 quilos e são facilmente reconhecidos pela grande corcova sobre os ombros e pelas longas orelhas características. Essa corcova não serve apenas para dar uma aparência distinta ao animal, ela também funciona como uma reserva de energia, ajudando-o a sobreviver em condições difíceis e períodos de escassez de alimento. O Brahma é famoso por sua resistência ao calor, sua capacidade de suportar parasitas e sua imunidade a diversas doenças tropicais às quais muitas raças europeias têm dificuldade de se adaptar. Por isso, tornou-se rapidamente a base da pecuária em diversos países de clima quente. Um exemplar de elite pode valer cerca de 70 mil dólares, enquanto os melhores indivíduos já foram vendidos por centenas de milhares de dólares. Número 12. Touro Shorthorn, avaliado em 90 mil dólares. Muito antes do surgimento das modernas tecnologias de conservação de alimentos, uma raça bovina ajudou a transformar completamente a pecuária mundial. Trata-se da Shorthorn, uma raça originária do nordeste da Inglaterra, nas regiões de Durham, Yorkshire e Northumberland. No final do século XVIII, ela se tornou uma das primeiras raças a ser melhorada de forma sistemática por meio de programas planejados de seleção genética. Os touros adultos podem atingir aproximadamente 1.000 quilos e apresentam pelagem vermelha, branca ou malhada. O grande diferencial da Shorthorn é sua rara versatilidade. Ela produz carne de alta qualidade, fornece leite e também pode ser utilizado em trabalhos agrícolas.
Graças a essas características, a raça acompanhou os colonizadores europeus para a América do Norte, Austrália e a América do Sul, tornando-se a base de muitos programas modernos de melhoramento genético bovino. Atualmente, um exemplar puro de alta qualidade pode alcançar um valor próximo de $90 mil e continua sendo considerado uma das raças mais influentes da história da pecuária. Número 11. Touro Hereford, avaliado em $100 mil. Há uma grande chance de que um hambúrguer que você já experimentou tenha sido produzido com carne Hereford ou com alguma linhagem que carrega a sua genética. Essa famosa raça surgiu no século XVIII, no condado de Herefordshire, na Inglaterra, e rapidamente se tornou uma das raças de corte mais bem-sucedidas do planeta. Com sua característica pelagem vermelho acastanhada combinada com a marcante face branca, o Hereford é facilmente reconhecido à primeira vista. Os touros adultos normalmente pesam cerca de 800 kg e são conhecidos pelo temperamento dócil, o que facilita seu manejo em sistemas extensivos de criação. Sua resistência e capacidade de adaptação ajudaram a transformar o Hereford em um dos pilares da pecuária de corte das Américas durante mais de 2 séculos. Em 2016, um exemplar campeão de uma prestigiada exposição agropecuária no Texas foi avaliado em mais de $100 mil. Mais do que uma raça comercial de enorme sucesso, o Hereford é considerado um verdadeiro símbolo da evolução da pecuária moderna no mundo. Número 10. Touro Cimental, avaliado em $120 mil. Existem raças bovinas especializadas na produção de carne e outras famosas pela alta produção de leite. No entanto, o cimental é um caso raro, destacando-se com excelência em ambas as áreas. Originário do Vale de Cime, no cantão de Berna, na Suíça, o cimental é considerado uma das raças bovinas mais bem-sucedidas da história da pecuária mundial. Atualmente, essa raça está presente em mais de 100 países, com uma população total que chega a dezenas de milhões de animais. Os touros adultos geralmente pesam entre 1.000 e 1.300 kg e apresentam uma pelagem branca combinada com manchas vermelhas ou amarelo claras, facilmente reconhecível. O que torna o cimental especial não é apenas sua impressionante capacidade de produção de carne e leite, mas também sua longa trajetória histórica, que ultrapassa 1000 anos. Documentos antigos indicam que essa raça já era mencionada na Idade Média, quando desempenhava funções essenciais na agricultura, no transporte e na vida cotidiana de diversas gerações de europeus. Um exemplar puro de qualidade excepcional pode alcançar um valor superior a $120 mil em leilões de prestígio. Número 9. Touro Charolês, avaliado em $130 mil. Pouca gente sabe que a jornada que levou o gado charolês às Américas começou durante os anos da Primeira Guerra Mundial. Originária da região central da França, essa raça é considerada uma das que apresentam o crescimento mais rápido do planeta. Os touros adultos podem pesar de aproximadamente 1.000 até mais de 1.600 kg, exibindo sua característica pelagem branco-creme. A reputação do charolês foi construída graças ao extraordinário desenvolvimento muscular e à impressionante velocidade de ganho de peso, que pode atingir até 1,4 kg por dia em condições ideais. Essas características fizeram da raça uma das preferidas dos pecuaristas que buscam aumentar a eficiência da produção de carne. Após sua introdução no México e posterior expansão para os Estados Unidos, o charolês desempenhou um papel importante em uma verdadeira revolução genética na pecuária norte-americana. Atualmente, exemplares puros de alto nível costumam ser vendidos por valores superiores a $130 mil. Número 8. Touro Limousin, avaliado em $140 mil. No universo da pecuária de corte premium, o nome Limousin desperta respeito imediato. Essa raça surgiu na região de Limousin, no centro-sul da França, e atualmente está presente em mais de 70 países. Os touros adultos pesam em torno de 1.000 kg e se destacam pela pelagem dourada com tonalidade cobre e pela musculatura extremamente desenvolvida, especialmente na parte traseira do corpo. Especialistas consideram o Limousin uma das raças com maior rendimento de carne magra da Europa. Além disso, sua carne é altamente valorizada pela maciez e pelo sabor intenso. O sucesso da raça foi tão grande que, poucas décadas após sua introdução na América do Norte, ela já havia se tornado uma das favoritas entre os criadores da região. Em grandes leilões realizados no Reino Unido e em outros países europeus,
exemplares de elite frequentemente alcançam valores de até 140 mil libras esterlinas, tornando-se símbolos do valor genético na pecuária moderna. Número 7. Touro Belgian Blue, avaliado em 150 mil dólares. À primeira vista, muitas pessoas acreditam que o Belgian Blue seja resultado de tecnologia moderna e não da própria natureza. Originária da Bélgica no século XIX, essa raça ficou mundialmente famosa devido ao fenômeno conhecido como dupla musculatura. Essa mutação genética reduz os mecanismos naturais que limitam o crescimento muscular, permitindo um desenvolvimento extraordinário da massa muscular. Como resultado, os touros adultos pesam entre 1.100 e 1.250 kg e apresentam ombros, costas e coxas extremamente musculosos. O Belgian Blue possui um dos maiores rendimentos de carcaça do mundo, podendo alcançar até 80% do peso corporal, muito acima da média observada em muitas outras raças. Essa impressionante capacidade de produção de carne transformou a raça em uma fonte genética extremamente valiosa para a pecuária global. Entretanto, o desenvolvimento muscular excessivo também cria desafios específicos relacionados à reprodução e aos cuidados com os animais. Um exemplar puro de alta qualidade pode ser avaliado em cerca de 150 mil dólares no mercado internacional. Número 6. Touro Texas Longhorn, avaliado em 160 mil dólares. Se existe um símbolo que representa o velho oeste americano, esse símbolo certamente é o Texas Longhorn. Essa raça descende diretamente dos rebanhos trazidos pelos espanhóis para as Américas há vários séculos. Após centenas de anos vivendo de forma quase selvagem no Texas e no norte do México, esses animais desenvolveram uma capacidade extraordinária de adaptação a ambientes hostis. A característica mais impressionante do Texas Longhorn é seu enorme par de chifres, que pode ultrapassar 2,7 metros de ponta a ponta, uma largura superior à de muitos automóveis compactos. Esses bovinos conseguem percorrer dezenas de quilômetros por dia em busca de alimento e suportar longos períodos de escassez de água. Essa resistência excepcional foi fundamental para sua sobrevivência e desenvolvimento ao longo das gerações. Nas maiores exposições pecuárias dos Estados Unidos, exemplares com chifres recordistas frequentemente são vendidos por mais de 160 mil dólares, tornando-se motivo de orgulho tanto para os criadores quanto para os admiradores da cultura do Velho Oeste. Número 5. Touro Chianina, avaliado em 200 mil dólares. Ao longo de mais de 2.000 anos de história registrada, a Chianina manteve o título de uma das maiores raças bovinas que já existiram no planeta. Essa raça gigante é originária do Vale do Chiana, na região da Toscana, na Itália, e era altamente valorizada pelos antigos romanos. Os touros adultos podem atingir até 1.588 quilos, superando o peso de muitos SUVs modernos. Além do impressionante peso, a Chianina também se destaca pela altura, ultrapassando 2 metros na altura da cernelha, de modo que uma pessoa adulta de estatura média alcança apenas a região do peito do animal. Na antiguidade, os exemplares mais belos eram frequentemente utilizados em cerimônias religiosas e grandes banquetes destinados à nobreza. Atualmente, a Chianina é a principal origem da famosa bisteca alla fiorentina, um dos pratos mais tradicionais da culinária italiana. Um exemplar puro de qualidade excepcional pode ser avaliado em cerca de 200 mil dólares, tornando-se um símbolo de força, tamanho e excelência na produção de carne na Europa. Número 4. Touro Angus, avaliado em 250 mil dólares. Se existe um nome considerado um símbolo mundial da carne bovina premium, esse nome é Angus. A raça Aberdeen Angus surgiu nas frias terras altas da Escócia no início do século XIX e rapidamente se tornou referência global em qualidade de carne. Com sua característica pelagem preta e ausência natural de chifres, o Angus pode ser encontrado em fazendas que vão da América do Norte à Ásia. O segredo de sua fama está na extraordinária capacidade de produzir marmoreio intramuscular perfeito, resultando em uma carne extremamente macia, suculenta e saborosa. Por essa razão, a carne Angus está presente nos cardápios de inúmeros restaurantes de alto padrão em cidades como Tóquio, Nova York, Buenos Aires e muitos outros grandes centros gastronômicos. O valor comercial associado à marca Angus movimenta bilhões de dólares todos os anos.
Os melhores reprodutores podem ser vendidos por centenas de milhares de dólares, enquanto alguns recordes de leilão já ultrapassaram $1 milhão por participações em seus direitos genéticos. Número 3. Touro Blonde de Aquitaine, avaliado em $300 mil. Considerada uma das raças de corte mais completas da Europa, a Blonde de Aquitaine é motivo de orgulho para a região da Aquitânia, no sudoeste da França. Os touros adultos geralmente pesam entre 1.200 e 1.500 quilos e apresentam uma marcante pelagem dourada, semelhante à cor do trigo maduro, destacando-se em qualquer exposição pecuária. O que torna essa raça tão valiosa é a rara combinação entre crescimento rápido, elevado rendimento de carcaça, excelente qualidade de carne e grande facilidade reprodutiva. Enquanto muitas raças de grande porte enfrentam dificuldades durante o parto, a Blonde de Aquitaine é famosa pela característica conhecida como facilidade de parto, reduzindo significativamente os riscos para os criadores. Essa qualidade é extremamente valorizada nos programas modernos de melhoramento genético. Em grandes leilões realizados na França, os melhores reprodutores frequentemente alcançam valores superiores a $300 mil. Graças à inseminação artificial, a genética de um único exemplar de elite pode influenciar milhares de descendentes em diferentes partes do mundo. Número 2. Touro Nelore, avaliado em $500 mil. Talvez nenhuma raça demonstre tão claramente o valor da genética moderna quanto o Nelore. Originário da Índia e introduzido no Brasil durante o século XIX, o Nelore representa atualmente cerca de 80% de todo o rebanho bovino brasileiro, com mais de 167 milhões de animais. Os touros adultos pesam entre 800 e 1.200 quilos e se destacam pela pelagem branca e pela grande corcova sobre os ombros. Eles possuem extraordinária resistência ao calor, aos parasitas e às condições tropicais, superando muitas outras raças bovinas. O verdadeiro valor do Nelore está na genética superior de seus exemplares mais destacados. Em 2024, uma vaca Nelore chamada Carina foi vendida por aproximadamente $4,1 milhões, estabelecendo um dos recordes mais impressionantes da pecuária mundial. Antes disso, outra celebridade da raça, conhecida como Viatina 19, foi avaliada em quase $5 milhões e passou a ser protegida por um rígido sistema de segurança, demonstrando o enorme interesse que o Nelore desperta no mercado global. Número 1. Touro Vagil, avaliado em $1.500 mil. No topo da lista está o Vagil, a raça responsável pela carne mais famosa e valiosa do mundo. Em japonês, a palavra Wagyu significa simplesmente gado japonês, mas o prestígio dessa raça vai muito além do significado do nome. Os touros Wagyu adultos normalmente pesam entre 700 e 900 quilos. Eles não são os maiores nem os mais pesados desta lista. No entanto, o que os transforma em verdadeiras lendas é a qualidade incomparável de sua carne. A carne Wagyu apresenta uma densidade excepcional de marmoreio intramuscular, distribuída de forma uniforme como delicados veios brancos atravessando cada corte. Durante o preparo, essa gordura se dissolve gradualmente, criando uma textura extremamente macia e um sabor rico e amanteigado que encanta chefes renomados em todo o planeta. Alguns reprodutores Wagyu de elite no Japão podem ser avaliados em até $1,5 milhão. Já a carne Kobe, a variedade mais famosa de Wagyu, é considerada um dos maiores símbolos da excelência da pecuária e da gastronomia japonesa. Quanto você acha que um boi pode valer? $10 mil? $100 mil? Ou até mesmo $1 milhão? No vídeo de hoje, vamos conhecer as 15 raças bovinas mais valiosas do mundo, desde aquelas famosas pela força e pelo tamanho impressionante até os animais responsáveis por produzir carnes mais valiosas do que o ouro. Assista até o final para descobrir qual raça conquistou o primeiro lugar do ranking e não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para acompanhar mais curiosidades fascinantes como esta. Você sabia que existem no mundo algumas raças de cavalos realmente extraordinárias? Desde gigantes que eram montados por cavaleiros medievais nas batalhas, até pequenos cavalos que têm apenas a altura de um cachorro, cada raça carrega uma história de centenas, até milhares de anos, além de força, beleza e habilidades impressionantes que deixam qualquer pessoa admirada.
Neste vídeo, vamos explorar algumas das raças de cavalos mais únicas e fascinantes do planeta. Se você achar interessante, não se esqueça de deixar um comentário, um like e se inscrever no canal para apoiar. Número 10. Cavalo Cleveland Bay, a carruagem real inglesa de 500 anos. Você sabia que existe uma raça de cavalo desenvolvida especificamente para puxar carruagens reais e que é mais antiga que a própria Inglaterra moderna? O Cleveland Bay surgiu em Yorkshire, na Inglaterra, por volta do ano 1500, e atualmente restam apenas cerca de 1.500 indivíduos. Altura cerca de 1,61 até 1,70 metros. Peso 550 a 630 quilos. Eles possuem apenas pelagem castanho-baio uniforme, sem qualquer marca branca. Se aparecer outra cor ou marcas brancas, o animal não é considerado Cleveland Bay puro. Em 2019, registros indicaram apenas 512 cavalos registrados no Reino Unido. Originalmente, eram criados para transportar cargas pesadas nas áreas difíceis de Yorkshire. Um único cavalo pode puxar até 2 toneladas ao longo de um dia inteiro. Em 2018, cavalos Cleveland Bay puxaram a carruagem real em um casamento da família real britânica, transmitido ao vivo para o mundo todo. Hoje, a raça é extremamente rara e classificada como criticamente ameaçada. A mecanização da agricultura quase levou esses cavalos à extinção por volta de 1950. Você já tinha ouvido falar dessa raça histórica? Número 9. Cavalo Oldenburg, o atleta de salto alemão de 400 anos. Imagine um cavalo de guerra que evoluiu para se tornar um cavalo olímpico de salto. O Oldenburg surgiu na Alemanha por volta do ano 1600 e é uma das raças mais antigas do país. Altura, 1,65 até 1,78 metros. Peso 550 a 600 quilos. Inicialmente, eles foram criados para servir na cavalaria pesada. Por isso possuem ossos extremamente fortes, capazes de suportar armaduras e cavaleiros. Em 2019, um cavalo Oldenburg conquistou medalha de ouro olímpica no salto em Tóquio. Eles possuem habilidades atléticas impressionantes, conseguindo saltar obstáculos de até 2 metros de altura. Além disso, são conhecidos por terem temperamento calmo e fácil de treinar. Em 2020, um cavalo Oldenburg foi vendido por 500 mil euros, estabelecendo um recorde para a raça. Eles podem viver até 30 anos e são extremamente versáteis, destacando-se em dressagem, salto e condução de carruagens. O que você acha desses atletas equinos da Alemanha? Número 8. Cavalo Bashkir Curly, o cavalo de pelos cacheados e hipoalergênico. Você acreditaria que existe um cavalo com pelos cacheados como os de um poodle e que pode causar menos alergias? O Bashkir Curly possui pelagem cacheada ou ondulada, algo muito raro entre cavalos. Sua origem está ligada às montanhas da Rússia e da América do Norte, mas a origem exata ainda é um mistério. Ele costuma ter entre 1,42 m e 1,60 m de altura e pesa de 365 a 540 quilos. Durante o inverno, o pelo cresce formando cachos densos e ondulados. Algumas pessoas que são alérgicas a cavalos conseguem ter contato com essa raça sem problemas. Um estudo de 2018 mostrou que 70% das pessoas alérgicas a cavalos não tiveram reação ao Bashkir Curly. Um fato curioso, olha só, é que no verão eles trocam completamente o pelo, inclusive crina e cauda. Às vezes parecem quase carecas nessa época, com apenas uma camada muito curta de pelo. Em 2019, um cavalo chegou a perder toda a crina e meses depois ela cresceu novamente totalmente cacheada. Eles suportam frio extremo e podem viver em temperaturas abaixo de -40 graus Celsius. A expectativa de vida pode chegar a 35 anos. Mas a raça é muito rara, com apenas cerca de 5.000 indivíduos no mundo. Número 7. Cavalo Fjord,
O cavalo viking de 2000 anos. Você consegue imaginar um cavalo que já era montado pelos vikings há 2000 anos e que praticamente não mudou até hoje? O Fjord é uma das raças mais antigas e puras do mundo, originária da Noruega. Eles têm entre 1,35 m e 1,50 m de altura e pesam de 400 a 500 quilos. Eles não são muito altos, mas são extremamente fortes. Algumas características marcantes cor Isabela. Aquele amarelo claro, uma faixa preta que percorre toda a coluna e crina bicolor, preta no centro e branca nas laterais. Análises genéticas de 2019 mostraram que essa é uma das raças mais puras, quase sem cruzamentos nos últimos 1500 anos. Os vikings usavam esses cavalos em invasões e batalhas, e eles aparecem em arte nórdica antiga. Eles conseguem carregar até 135 quilos em terrenos montanhosos durante o dia inteiro. Em 2020, um cavalo Fjord transportou suprimentos para um abrigo localizado a 3.000 metros de altitude. Seu temperamento é muito dócil, o que os torna excelentes para crianças. Podem viver até 35 anos. Hoje são considerados um símbolo nacional da Noruega e são muito valorizados. Número 6. Cavalo Appaloosa, o cavalo pintado dos povos indígenas americanos. Imagine um cavalo com manchas semelhantes às de um cão dálmata, criado por povos indígenas da América. O Appaloosa foi desenvolvido pela tribo Nez Perce, no noroeste dos Estados Unidos, por volta do ano 1700. Eles costumam ter entre 1,42 m e 1,60 m de altura e pesar de 435 a 545 quilos. Eles possuem 5 padrões principais de manchas: Leopard, Blanket, Snowflake, Marble e Frost. Cada cavalo possui um padrão completamente único, como uma impressão digital. Em 2019, o registro oficial contava com mais de 600 mil cavalos Appaloosa, tornando-os uma das raças mais populares do mundo. Outra característica especial é a pele manchada visível ao redor dos olhos, focinho e órgãos genitais. Os cascos possuem listras verticais, algo típico da raça. Em 2018, um exemplar foi vendido por $250 mil após vencer um campeonato de conformação. A tribo Nez Perce realizou séculos de seleção genética, criando cavalos excepcionais. Em 1877, o exército dos Estados Unidos confiscou e massacrou grande parte do rebanho, destruindo o programa de criação. Apenas alguns cavalos sobreviveram, o que permitiu que a raça fosse posteriormente restaurada. Eles podem viver até 30 anos e são conhecidos por sua grande resistência. Compartilhe este vídeo com amigos que também amam cavalos pintados. Número 5. Pônei Shetland, o pequeno cavalo poderoso de 100 centímetros. O que você faria se soubesse que um dos menores pôneis do mundo pode puxar um peso equivalente ao seu próprio corpo, sendo proporcionalmente muito mais forte que muitos cavalos grandes? O pônei Shetland vem das Ilhas Shetland, na Escócia, uma região com clima extremamente rigoroso. Sua altura varia de 70 a 107 centímetros e o peso fica entre 180 e 200 quilos. Eles foram desenvolvidos para trabalhar nas minas de carvão no século XIX, puxando vagões em túneis baixos. Eles conseguem puxar até o dobro do seu próprio peso. Em 2019, um Shetland de 90 quilos conseguiu puxar 170 quilos em uma competição. Eles possuem pelagem dupla, capaz de suportar temperaturas abaixo de -30 graus Celsius. São extremamente resistentes e conseguem sobreviver com muito pouca comida. Em 2020, um pônei Shetland sobreviveu 2 semanas preso na neve, alimentando-se apenas de casca de árvore. O temperamento deles é forte e bastante teimoso. Mesmo assim, são muito inteligentes e podem aprender truques complexos. Em 2018, um Shetland aprendeu a abrir a porta do estábulo e frequentemente escapava.
Eles podem viver até 35 anos, o que é uma longevidade muito alta. São muito populares para crianças, mas precisam de treinamento firme. Pode-se dizer que a natureza criou verdadeiros gigantes em miniatura, com força extraordinária. Número 4. Cavalo Brumby. O cavalo selvagem da Austrália, com 200 anos. Você sabia que a Austrália possui uma população de cavalos totalmente selvagens, descendentes de cavalos domésticos que escaparam? O Brumby vive no interior da Austrália e se tornou completamente selvagem por volta do ano 1800. Sua altura vai de 1,42 m a 1,60 m e o peso varia de 385 a 540 quilos. A população atual é estimada em cerca de 400 mil cavalos, e o governo australiano os considera uma espécie invasora prejudicial ao ecossistema. Eles se reproduzem muito rapidamente, podendo dobrar a população a cada 4 anos. Em 2019, o governo eliminou 10 mil Brumbies para controlar a população, o que gerou grande controvérsia. Eles vivem em ambientes extremamente duros, com temperaturas que podem chegar a 48 graus Celsius. Durante períodos de seca, conseguem viajar até 80 quilômetros em busca de água. Em 2020, um grupo de cavalos foi registrado sobrevivendo 6 meses sem uma fonte estável de água. Eles são muito resistentes e conseguem sobreviver a doenças que muitos cavalos domésticos não suportam. Seus cascos são extremamente duros, por isso não precisam de ferraduras. Em 2018, um Brumby, capturado após 20 anos vivendo na natureza, ainda tinha cascos perfeitos. No entanto, eles causam grandes danos ecológicos, destruindo vegetação nativa. A expectativa de vida na natureza é de cerca de 20 anos. Eles são, ao mesmo tempo, um símbolo da história colonial e um problema ambiental controverso na Austrália. Número 3. Cavalo Knabstruper, o cavalo dálmata gigante. Você consegue imaginar um cavalo que parece um cão dálmata gigante, coberto por manchas complexas pelo corpo inteiro? O Knabstruper tem origem na Dinamarca, por volta do ano 1600, e hoje é muito raro. Sua altura fica entre 1,52 m e 1,65 m, e o peso vai de 450 a 550 quilos. Eles possuem padrões de manchas tipo leopardo, com pontos de diferentes tamanhos por todo o corpo. Alguns cavalos têm apenas poucas manchas, enquanto outros são quase completamente cobertos por elas. Em 2019, estimava-se que existiam apenas cerca de 2.000 indivíduos no mundo. Eles foram desenvolvidos para circos, devido à aparência extremamente marcante. Têm bom temperamento e são fáceis de treinar, podendo executar performances complexas. Em 2018, um Knabstruper tornou-se a estrela principal de um espetáculo de circo europeu. São fortes e ágeis, destacando-se em dressagem e salto. Cada cavalo tem um padrão totalmente único, portanto, não existem dois iguais. Em 2020, um exemplar foi vendido por 120 mil euros após ganhar um campeonato de conformação. Em 1950, a raça quase foi extinta, restando apenas 100 cavalos. Eles podem viver até 30 anos e são considerados um tesouro nacional da Dinamarca. Número 2. Cavalo Campeiro. O cavalo dos gaúchos brasileiros com 400 anos. Imagine só, uma raça de cavalo desenvolvida pelos gaúchos do Brasil, perfeitamente adaptada às planícies do Pampa. O cavalo campeiro surgiu no sul do Brasil no século XVII, descendente de cavalos ibéricos. Eles têm uma altura que varia entre 1,45 m e 1,55 m e pesam entre 400 e 450 quilos. Esses cavalos foram criados para trabalhar com o gado em terrenos bem difíceis, sabe? Podem trabalhar até 12 horas por dia. Em 2019, um campeiro trabalhou 14 horas seguidas conduzindo gado em uma fazenda. Eles têm um andar natural extremamente confortável, ideal para longas distâncias. Ao invés de trotar, eles se movem com um tipo especial de passo chamado marcha batida.
Em 2018, um gaúcho percorreu 300 quilômetros montado em um campeiro sem sentir dores musculares. Eles são muito resistentes e suportam doenças tropicais que afetam outras raças. Conseguem sobreviver apenas com pasto natural, sem alimentação suplementar. Em 2020, um rebanho de campeiros sobreviveu a um inverno rigoroso sem ração extra. Em 1980, a raça quase desapareceu, restando apenas 500 cavalos. Hoje existem cerca de 8.000 indivíduos. Eles podem viver até 30 anos e são considerados patrimônio cultural do estado do Rio Grande do Sul, no Brasil. Número 1. Cavalo Murgese, o cavalo renascentista da Itália. Você acredita que existe uma raça italiana desenvolvida durante o Renascimento que quase foi extinta várias vezes? O Murgese surgiu na região de Murge, na Itália, por volta dos anos 1500. Eles têm altura entre 1,55 m e 1,68 m e pesam entre 500 e 600 quilos. Esses cavalos foram criados para servir na cavalaria pesada nas guerras do Renascimento italiano. Possuem uma estrutura óssea extremamente forte, capaz de suportar armaduras completas. Em 2019, havia apenas cerca de 1.200 cavalos registrados, tornando a raça extremamente rara. Eles só podem ter pelagem preta ou cinza muito escuro, sem marcas brancas. Outras características marcantes são a crina e a cauda muito longas e espessas. Em 2018, um cavalo dessa raça tinha uma crina de 2,20 metros de comprimento. Em 1926, a raça quase desapareceu, restando apenas 46 indivíduos. Um programa cuidadoso de preservação e reprodução salvou a raça. Em 2020, o número aumentou para cerca de 1.300 cavalos, e a população continua se recuperando. Eles têm temperamento muito dócil, por isso são usados em ecoterapia. A expectativa de vida é de cerca de 25 anos. Hoje, são considerados um verdadeiro tesouro nacional da Itália. Essas são algumas das raças de cavalos mais especiais e impressionantes do mundo, cada uma com sua própria história, força e beleza únicas. Desde poderosos cavalos de guerra, que acompanharam guerreiros em batalhas, até pequenos pôneis cheios de força, todos mostram o quanto a natureza e a criação humana podem produzir animais extraordinários. Qual dessas raças você achou mais incrível? Deixe um comentário abaixo contando sua opinião. E se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar um like e se inscrever no canal para não perder os próximos conteúdos fascinantes. As frutas do mundo não diferem apenas na forma. Cada uma carrega sabores, cores e histórias próprias. Algumas são doces e macias como creme, outras têm uma acidez suave e refrescante, e há ainda frutas com aromas muito incomuns, mas com valores nutricionais surpreendentes. Das florestas tropicais da Ásia e da América do Sul até ilhas distantes, cada fruto reflete a incrível diversidade da natureza. No vídeo de hoje, vamos explorar algumas dessas frutas únicas. Se você achar interessante, não se esqueça de deixar um comentário, um like e se inscrever no canal para não perder as próximas jornadas de descoberta. Número 1. Fruta do Conde, Annona squamosa, a doçura cremosa dos trópicos. A fruta do Conde, também conhecida pelo nome científico, Annona squamosa, é uma das frutas tropicais mais apreciadas na América Central, no Caribe e no Sudeste Asiático. O fruto tem formato arredondado e uma casca verde característica, formada por vários segmentos que lembram escamas sobrepostas. Quando amadurece, a casca se abre levemente, revelando uma polpa branca como neve em seu interior. A polpa é macia e cremosa, quase derretendo na língua, com um sabor doce e delicado. Seu gosto lembra uma mistura de baunilha, pera madura e um leve perfume de flores tropicais. Devido à sua textura semelhante a um creme, essa fruta costuma ser consumida com colher, saboreando lentamente cada pedaço. Além de deliciosa, a fruta do Conde é rica em vitamina C e minerais.
oferecendo uma fonte natural de energia para o corpo. É realmente um presente doce da natureza tropical. Número 2. Kiwi Mini. A pequena versão cheia de surpresas do kiwi. Se o kiwi tradicional já é bastante conhecido, o Kiwi Mini oferece uma experiência totalmente diferente. Essa pequena fruta é originária do leste asiático e da região do extremo oriente da Rússia, e atualmente é cultivada em várias áreas de clima temperado. Cada fruto é do tamanho de uma uva, mas guarda por dentro um sabor semelhante ao do kiwi comum. O grande diferencial do Kiwi Mini é sua casca fina e lisa, sem pelos, o que permite comer a fruta inteira sem precisar descascar. Ao mordê-la, a polpa verde e macia libera um sabor agridoce refrescante e um aroma agradável. Graças à sua forte capacidade de crescimento e alta produtividade, o Kiwi Mini vem ganhando cada vez mais popularidade na agricultura. No Japão, essa fruta também é chamada de kiwi doce e costuma aparecer em sobremesas delicadas ou como decoração em pratos sofisticados. Número 3. Maçã de elefante. O fruto gigante da floresta tropical. A maçã de elefante é uma fruta tropical de tamanho impressionante e formato bastante singular. O fruto pode ser tão grande quanto uma maçã grande e, às vezes, pesar mais de 1 quilograma. Sua casca grossa, de cor verde amarelada, apresenta sulcos que lembram camadas de pétalas sobrepostas. No interior, encontra-se uma polpa de sabor agridoce característico, frequentemente usada para preparar sucos, geleias ou molhos picantes do tipo chutney. Essa fruta é originária da Índia e do Sudeste Asiático, onde não é apenas utilizada na culinária, mas também considerada um remédio natural. Na medicina tradicional, a maçã de elefante é usada para ajudar no tratamento de febres e problemas digestivos. O nome curioso vem do fato de que os elefantes adoram comer essa fruta e ajudam a espalhar suas sementes pela floresta. Por isso, na natureza, é comum encontrar cascas quebradas dessa fruta ao redor das árvores após a passagem de um grupo de elefantes. Número 4. Noni. A fruta estranha com poder de cura. O noni, também conhecido como amora indiana, é uma das frutas mais incomuns das regiões tropicais do Sudeste Asiático e das ilhas da Polinésia. O fruto tem formato oval e tamanho semelhante ao de uma pequena batata, com uma superfície irregular. Quando amadurece, sua casca muda de um verde esbranquiçado para um amarelo translúcido. Embora o aroma do noni seja bastante forte, muitas vezes comparado ao cheiro de queijo muito maduro, seu interior guarda um valor nutricional impressionante. O suco de noni é rico em antioxidantes, vitaminas e minerais, sendo usado há muito tempo na medicina tradicional para ajudar no tratamento de inflamações e melhorar o sistema digestivo. Atualmente, o noni é transformado em diversos produtos, como sucos, pós e suplementos alimentares conhecidos em todo o mundo. Apesar de sua aparência simples, essa fruta é vista como um símbolo de saúde e da incrível capacidade de adaptação da natureza. Número 5. Lacuxa, também chamada de Monkey Jack, o sabor intenso das florestas tropicais da Ásia. A lacuxa é uma fruta única encontrada nas florestas tropicais da Índia, Nepal e Tailândia. A árvore de lacuxa é grande e de copa ampla, produzindo frutos redondos ou ligeiramente alongados com uma casca verde dura marcada por pequenas manchas escuras. Ao ser aberta, revela uma polpa de cor laranja viva com textura fibrosa e levemente pegajosa, lembrando um pouco a jaca ainda jovem. O sabor da lacuxa é bastante complexo, ao mesmo tempo ácido e doce, com um leve toque adstringente e um sutil aroma amadeirado. Por causa dessas características, raramente é consumida crua, sendo mais comum salgá-la, fermentá-la ou utilizá-la em pratos salgados tradicionais. A lacuxa é muito valorizada por sua profundidade de sabor e pela capacidade de combinar com diferentes preparações culinárias. Para os amantes da gastronomia exploratória,
é um ingrediente especial que representa bem a riqueza da culinária tropical asiática. Número 6. Guapeva, a fruta de doçura suave do Brasil tropical. A guapeva é uma fruta tropical pouco conhecida, mas com um sabor bastante especial. O fruto tem formato oval e tamanho médio, com uma casca lisa de cor amarelo acastanhada. Quando amadurece, essa casca envolve uma polpa clara, suculenta e levemente macia. O sabor da guapeva é suave e adocicado, às vezes com um leve toque que lembra caramelo, proporcionando uma sensação muito agradável ao paladar. Essa fruta é originária do Brasil, onde as pessoas costumam consumi-la fresca ou utilizá-la no preparo de sucos e sobremesas tradicionais. Durante a época de frutificação, a árvore de guapeva torna-se especialmente bonita, com seus frutos amarelo claros destacando-se entre a folhagem verde escura, criando uma paisagem que lembra um verdadeiro jardim tropical. Além do sabor delicioso, a guapeva também representa a incrível diversidade das frutas da América do Sul. Número 7. Nancy, a pequena fruta com um sabor inesquecível. O Nancy é uma fruta bem pequena, mas com um sabor extremamente único. Os frutos são redondos, de cor amarelo vivo e têm aproximadamente o tamanho de uma cereja. Eles crescem em cachos nas árvores da América Central e da América do Sul. A casca fina envolve uma polpa macia e ligeiramente cremosa, com um sabor difícil de descrever. Algumas pessoas percebem um gosto doce com um leve aroma que lembra queijo, enquanto outras sentem uma acidez suave acompanhada de notas de frutas tropicais. Quando amadurece, o Nancy libera um aroma forte, que muitas vezes pode ser sentido antes mesmo de pegar a fruta. Como se estraga rapidamente após a colheita, geralmente é transformado imediatamente em geleias, xaropes, sucos ou bebidas fermentadas tradicionais. O Nancy raramente é exportado, por isso prová-lo costuma ser uma experiência especial, reservada a quem visita as regiões onde ele cresce. Número 8. Quenepa, também conhecida como Spanish Lime, um lanche tropical divertido do Caribe. A quenepa é uma pequena fruta muito popular no Caribe e na América Central. O fruto mede cerca de 2 a 3 centímetros e possui uma casca verde e dura, que pode adquirir um tom amarelado quando madura. No interior, encontra-se uma polpa suculenta de cor verde clara que envolve uma semente grande. O sabor da quenepa combina doçura e acidez com um leve toque adstringente, criando uma sensação refrescante. O mais interessante dessa fruta é a forma de comê-la. As pessoas costumam morder a casca com os dentes para abri-la e depois sugar a polpa ao redor da semente, transformando o ato de comer em uma experiência divertida. Além de saborosa, a quenepa é rica em vitamina A, vitamina C e antioxidantes que ajudam a fortalecer o organismo. Os cachos de frutos verdes pendendo entre as folhas também criam uma paisagem típica das regiões tropicais. Número 9. Calamansi, o pequeno cítrico cheio de sabor. O calamansi é uma fruta cítrica muito popular na culinária das Filipinas, da Malásia e da Indonésia. O fruto é pequeno e redondo, aproximadamente do tamanho de uma bola de golfe, com uma casca fina que se torna laranja brilhante quando madura. No interior, há uma polpa extremamente suculenta com um sabor agridoce característico. O calamansi é apreciado por seu aroma fresco e por sua acidez equilibrada com um toque natural de doçura. Apenas um fruto pequeno já é suficiente para realçar o sabor de bebidas, molhos ou saladas. Na culinária do Sudeste Asiático, o calamansi é frequentemente utilizado para preparar bebidas refrescantes, molhos para frutos do mar ou marinadas para carnes. O mais impressionante nessa fruta é a intensidade de seu sabor, apesar do tamanho tão pequeno. Por isso, o calamansi é frequentemente considerado uma pequena joia entre as frutas cítricas tropicais. Número 10. Feijoa, o perfume tropical único.
A feijoa é uma fruta conhecida por seu aroma marcante e sabor singular. Externamente, ela se parece com uma pequena ameixa verde, com uma casca levemente áspera. Quando aberta, revela uma polpa gelatinosa com muitas sementes pequenas. O perfume da feijoa é bastante especial, lembrando uma mistura de abacaxi, morango e hortelã. Seu sabor pode variar de doce suave a levemente ácido, dependendo do grau de maturação da fruta. A feijoa é originária da América do Sul, mas atualmente é cultivada amplamente na Nova Zelândia, onde se tornou um importante produto agrícola. Um detalhe curioso é que a fruta começa a liberar seu aroma mesmo antes de amadurecer completamente, o que faz com que perca parte de seu perfume durante o transporte. Por isso, muitas vezes é transformada em geleias, iogurtes, sucos ou bebidas para preservar seu sabor característico. Depois dessa jornada de descoberta, podemos perceber o quão rico e fascinante é o mundo das frutas. Cada fruto, desde os menores até os gigantes, carrega sabores, cores e histórias próprias das regiões onde cresce. Essa diversidade é justamente o que torna a natureza tão surpreendente e cheia de encanto. Quem sabe entre essas frutas apresentadas, você tenha encontrado uma que gostaria de provar um dia. Se você gosta de conteúdos curiosos e exploratórios como este, não se esqueça de curtir o vídeo, deixar um comentário e se inscrever no canal para continuarmos explorando juntos muitas outras maravilhas do mundo. Escondidas nas profundezas da vasta floresta amazônica, vivem criaturas quase invisíveis, mas que desempenham papéis essenciais no mundo selvagem. Desde predadores silenciosos como o jaguarundi e o jacaré-açu, até primatas que habitam o alto das copas das árvores, cada espécie possui habilidades de sobrevivência impressionantes. Eles se movem na escuridão, caçam com estratégia e se adaptam perfeitamente a um ambiente muitas vezes implacável. Neste vídeo, vamos explorar alguns dos animais mais misteriosos e poderosos da Amazônia. Se você achar interessante, deixe um like, um comentário com sua opinião e inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos incríveis. Número 1. Jaguarundi, o predador que caminha entre dois mundos. O topo da cadeia nem sempre pertence ao maior. Às vezes pertence ao mais eficiente. Entre áreas de sombra baixa, capim alto, bordas de floresta e lugares quase invisíveis aos olhos humanos, existe um felino raramente notado, mas sempre presente. O jaguarundi não ruge como a onça-pintada. Também não possui manchas chamativas como o jaguatirica. Ele não causa medo imediato. Ele simplesmente aparece e desaparece. À primeira vista, ele quase não parece um felino típico. Seu corpo é longo, as pernas são curtas e a cauda é longa e equilibrada. De perfil, lembra uma mistura curiosa entre um gato e uma lontra. Sua pelagem pode apresentar dois tons principais: um cinza escuro quase uniforme ou um marrom avermelhado intenso. Curiosamente, filhotes da mesma ninhada podem nascer com cores diferentes. Essa diversidade funciona como uma vantagem, uma forma de camuflagem adaptada a diferentes ambientes. Diferente da maioria dos felinos neotropicais, o jaguarundi é ativo principalmente durante o dia. Ele caça sob a luz do sol. Enquanto outros predadores descansam, ele se move, rente ao chão, silencioso, calculando. Sua dieta é bastante variada: roedores, pequenos pássaros, lagartos e anfíbios. Essa flexibilidade alimentar é uma de suas maiores armas. Ele não depende de uma única fonte de comida. Ele se adapta. Enquanto muitas espécies desaparecem quando a floresta é fragmentada, o jaguarundi ainda consegue sobreviver. Ele se move entre dois mundos, entre o selvagem e o modificado, entre a natureza e o espaço humano. Ele depende mais de estratégia do que de força bruta. Ataques curtos, movimentos rápidos e economia de energia. Ele evita confrontos desnecessários e a competição direta com felinos maiores. É a inteligência aplicada à sobrevivência. Mesmo sendo adaptável, ele não é invulnerável.
Acidentes de estrada, perda de habitat e perseguição por ser confundido com um animal doméstico ainda representam ameaças. Sua discrição, que é também sua melhor defesa, faz com que a espécie seja pouco estudada. Muito do que sabemos vem de armadilhas fotográficas e de raras observações na natureza. Por que ele ocupa o número 1? Porque representa algo essencial na natureza: resiliência. Ele não é o maior, nem o mais forte, nem o mais famoso, mas entende um mundo em transformação melhor do que muitas outras espécies. Enquanto mudanças ambientais fazem muitos desaparecerem, ele encontra uma maneira de continuar existindo. Silencioso, discreto, persistente. E talvez essa seja a verdadeira definição de quem lidera no mundo moderno, não aquele que domina pela força, mas aquele que sobrevive pela inteligência. Número 2. Veado mateiro vermelho, o espírito que corre entre as sombras da floresta. O veado mateiro vermelho é um mestre da invisibilidade. Diferente dos cervos que vivem em grandes campos abertos em grandes grupos, ele é solitário, compacto, ágil e extremamente cauteloso. Sua pelagem marrom avermelhada se mistura perfeitamente com folhas secas, troncos caídos e manchas de sombra da floresta. Se ele não se move, você simplesmente não o vê. E ele sabe disso. Antes de correr, ele fica imóvel. Essa é sua primeira linha de defesa. Enquanto muitos animais entram em pânico, o veado mateiro vermelho confia na camuflagem e na paciência. Ele pode permanecer parado por minutos que parecem eternos. Somente quando o perigo chega perto demais ele dispara. E quando corre, é rápido como um raio. Talvez ele não seja o mais veloz em linha reta, mas dentro da floresta, velocidade pura não basta. Ele corre em zigue-zague, desviando de troncos com curvas bruscas, desaparecendo entre cipós e vegetação densa. Grandes predadores muitas vezes não conseguem acompanhá-lo. Ele conhece cada detalhe do terreno, cada raiz, cada inclinação, cada passagem estreita. Sua alimentação inclui folhas, brotos jovens, frutos caídos e flores. Ao se deslocar por grandes áreas, ele espalha sementes através das fezes, ajudando a floresta a se regenerar. Ele também ocupa um papel importante na cadeia alimentar. É presa de grandes predadores, como a onça-pintada e o puma. Sem ele, esses predadores teriam menos alimento. E sem esses predadores, a floresta perderia o equilíbrio. Tudo está conectado. Número 3. Macaco saque de barba preta, o guardião das copas da floresta. O amanhecer na Amazônia não começa com a luz, começa com o som. Antes que o sol atravesse a névoa suspensa sobre a copa das árvores, um chamado profundo ecoa pela floresta. Um som poderoso, quase vibrante, que pode viajar quilômetros entre árvores gigantes. Não é um rugido, não é um grito, é um aviso. O dono desse chamado é o macaco saqui de barba preta, e quando ele chama, a floresta escuta. Sua aparência impõe respeito. Um denso e brilhante pelo negro cobre todo o corpo. A longa cauda peluda ajuda a manter o equilíbrio em saltos entre galhos altos. Seu rosto redondo possui uma expressão forte, muitas vezes descrita como severa, quase austera. Seus olhos estão sempre atentos. Ele raramente toca o chão. Pertence às alturas da floresta, onde a luz ainda penetra, mas o perigo está sempre presente. Seus maiores predadores também vivem ali, e é nesse ambiente que ele domina. Os grupos podem ter entre 10 e 30 indivíduos, movendo-se como uma unidade perfeitamente coordenada, saltando de árvore em árvore com precisão impressionante. Nada é aleatório. Cada movimento é estratégico. Diferente de muitos primatas que dependem de frutas macias, o macaco saqui de barba preta evoluiu de outra forma. Sua mandíbula é extremamente forte. Seus dentes são adaptados para quebrar sementes extremamente duras. Isso o torna essencial para a floresta. Ele consome sementes que quase nenhum outro animal consegue abrir.
Algumas dessas sementes são espalhadas por todo o território do grupo, ajudando na regeneração de grandes árvores da floresta. Sem ele, certas plantas teriam dificuldade para se espalhar. Ele não é apenas um habitante da floresta. É também um jardineiro silencioso da Amazônia. O grupo mantém contato constante por meio de sons característicos. Chamados curtos indicam movimento. Sons mais graves alertam sobre predadores. Se uma ameaça aérea aparece, como um gavião preto, todo o grupo rapidamente sobe para camadas ainda mais densas da copa das árvores. Número 4. Águia Black Hawk, a soberana invisível do dossel da floresta. É a águia Black Hawk. Ela não é tão famosa quanto a águia arpia. Não possui o mesmo nível de notoriedade e aparece menos em documentários. Mas, para as criaturas que vivem na floresta, ela é respeitada e temida. Com uma envergadura que pode ultrapassar 1,5 metro, é uma das maiores aves de rapina da América do Sul. Seu corpo é alongado, elegante, quase nobre. Diferente da força massiva da águia arpia, ela tem uma forma mais esguia, adaptada para voos precisos entre árvores densas da floresta. Suas asas largas permitem que ela deslize silenciosamente entre as copas. Ela não caça em campos abertos. Ela caça dentro da floresta. E isso exige uma habilidade extraordinária. Suas presas geralmente são animais que vivem nas árvores. Média: Black Hawk Eagle eyeing a sloth in a tree. Eagle hunting small monkeys and medium birds in rainforest. Preguiças, pequenos macacos e aves de médio porte. Ela pode permanecer imóvel em um galho alto por vários minutos. Seu olhar é calculista, frio e estratégico. Quando decide atacar, mergulha quase em silêncio absoluto. Não há grito de batalha, apenas o som repentino de folhas sendo rasgadas. O impacto acontece rápido e com precisão. Então ela sobe novamente às alturas, levando sua presa. Diferente de muitas outras águias, ela é extremamente discreta. É muito difícil avistá-la. Pesquisadores podem passar anos estudando uma área da Amazônia e vê-la apenas algumas vezes. Ela prefere viver isolada. Constrói seus ninhos em árvores extremamente altas, muitas vezes invisíveis a partir do chão. Ali, normalmente cria apenas um filhote por ciclo reprodutivo. Todo o investimento é concentrado em um único indivíduo, uma estratégia baseada em qualidade, não quantidade. Como predadora de topo no dossel da floresta, ela controla a população de mamíferos de médio porte. Sem ela, algumas espécies poderiam se multiplicar em excesso e desequilibrar o ecossistema. Mas, como muitos habitantes da Amazônia, ela também sofre com a perda de habitat. Número 5. Jaguatirica, a sombra pintada da noite amazônica. Entre a escuridão e os feixes de luar que atravessam a copa da floresta, surge a silhueta hipnotizante da jaguatirica. Ela não é o maior felino da Amazônia, nem o mais pesado, nem o mais temido, mas talvez seja um dos mais perfeitos. Seu corpo é uma obra-prima da evolução compacto, ágil e musculoso, pronto para explosões curtas de velocidade. Sua pelagem é marcada por rosetas alongadas e manchas negras, como se tivesse sido pintada à mão. Cada indivíduo possui um padrão único, como uma impressão digital viva. Mas o que realmente define a jaguatirica não é apenas sua aparência, é sua eficiência como caçadora. Sendo um predador noturno, seus olhos conseguem captar quantidades mínimas de luz. Sua audição detecta até o menor estalo de uma folha. Seus bigodes funcionam como sensores táteis, permitindo que ela se mova pela vegetação densa, mesmo em quase completa escuridão. Câmeras de armadilha registraram raros momentos de seus hábitos noturnos. Ela aparece como um fantasma manchado, atravessando o enquadramento com precisão e desaparece em segundos. Nunca permanece muito tempo em áreas abertas. Seu território pode se estender por vários quilômetros quadrados. Machos e fêmeas podem ter áreas que se sobrepõem,
mas evitam confrontos diretos. Eles marcam árvores com arranhões e odores, comunicando presença sem precisar lutar. E quando caçam, cada movimento é calculado. Ela prefere emboscadas rápidas e silenciosas. A Amazônia não é apenas a maior floresta do mundo. Ela também é o lar de incontáveis criaturas extraordinárias. Desde predadores silenciosos nas águas, mestres da camuflagem que se escondem nas sombras, até primatas que dominam o céu das copas das árvores. Cada espécie desempenha um papel essencial para manter o equilíbrio desse gigantesco ecossistema. Esperamos que esta jornada tenha revelado um pouco mais sobre a incrível vida selvagem da Amazônia. Se você gostou deste vídeo, deixe um like. Escreva um comentário contando qual animal mais te impressionou e inscreva-se no canal para continuar explorando as maravilhas da natureza conosco.